E nós voltamos para o último bloco e eu tenho agora ao meu lado o presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Délcio Bellini Júnior. Délcio, muito bom vê-lo novamente. Seja bem-vindo à PPTV. Obrigado, é um prazer. Imagina, eu gostaria de falar um pouquinho, Délcio, como é que é para vocês serem a segunda orquestra sinfônica mais antiga do país, porque são mais de 71 anos. Em funcionamento, assim, direto, ininterrupto. Ininterrupto. É a segunda orquestra. A orquestra mais antiga do Brasil é a municipal, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Depois somos nós, né? Desde 1938, que é a fundação da mantenedora, na verdade. Porque a orquestra, antes de ser formalmente fundada, vamos dizer assim, ela já existia. Então, assim, nós temos no nosso arquivo, por exemplo, concertos da orquestra que datam de 1923. Uau. Então, assim, ela é até mais antiga do que da fundação dela, mas para todos os efeitos a gente conta da data da fundação. Mas são 71 anos, assim, de muita luta, né? Porque talvez, além de ser a segunda mais antiga do Brasil, talvez seja a única efetivamente filarmônica, né? Aquela que realmente vive de filantropia, não é o poder público que mantém a instituição, né? E o que esse conceito atribui à orquestra? Na verdade, isso tem assim vantagens, né? Porque, por um lado, a gente tem toda a liberdade de administrar a parte financeira, como a parte artística, principalmente, quer dizer, os músicos são contratados pelo regime de CLT, então não são estatutários, não são funcionários públicos, eles realmente têm que comprovar que são bons naquilo que fazem, né? E nós temos essa prerrogativa de contratar, demitir e tal, que no poder público é um pouco mais complicado. E, enfim, isso traz essa vantagem da liberdade, mas porém traz a vantagem da insegurança, né, que o poder público sempre dá, quando você tem por trás da instituição uma verba pública que mantém aquilo chova ou faça sol, né? No nosso caso não é assim. Então, assim, é muita luta para poder manter uma orquestra dessa idade, do tamanho que ela é e do nível artístico que ela tem. Talvez hoje ela seja aí, acredito assim piamente, isso não só eu, né, mas enfim, vários músicos solistas que vêm aqui, regentes, que ela seria entre as 5 melhores do país, né? Uau, agora nessa história de 71 anos, Délcio, vocês viveram algum momento parecido com esse ano, que nós tivemos aí uma grande crise econômica, a orquestra por ser, né, a gente acabou de comentar sobre como a orquestra sobrevive, vocês passaram por algum momento assim na história da orquestra, esse está sendo o primeiro, e se passaram, como é que foi? Não, a orquestra já passou por vários momentos difíceis ao longo da história dela, né? Esse é um momento, esse ano foi um ano difícil, né, por conta de que a nossa maior fonte de recursos são as verbas de incentivo fiscal, principalmente da Lei Rouanet, né? E a Lei Rouanet ela é baseada no imposto de renda, quer dizer, só paga imposto de renda quem tem lucro. Então, quando há uma crise econômica, as empresas são afetadas e o lucro das empresas cai ou desaparece, né, a disponibilidade de Lei Rouanet ela retrai automaticamente. Mas já houve, no passado, por exemplo, isso bem lá atrás, na década de 40, por exemplo, os músicos pagavam para tocar, né? Então, assim, era um prazer para o músico amador tocar numa orquestra sinfônica. Então eles eram sócios, eles pagavam para poder tocar, né? Aí na década na década de 80 começou uma profissionalização, muito, né? Grande, né? Então, desde a década de 80 esse processo é contínuo, ela vem se profissionalizando até que hoje ele é totalmente profissional. E quantos músicos hoje, atualmente, constam aí na Orquestra Sinfônica? 54 músicos. 54 músicos. E tem uma seleção, como é que é feita, como que a orquestra é formada, essa formação dos músicos, ela é feita como? Os músicos assim, né, são divididos em naipes, né, tem todos os instrumentos e existe, é normal que haja uma rotatividade. Então o músico sai, entra, é contratado, demitido, ou sai para ir para uma outra orquestra, isso é comum, né? Então, onde a gente tem a necessidade de contratação de músicos, é formada uma banca, né? E a gente faz
assim, divulga essa audição para várias orquestras no Brasil, mesmo, por exemplo, conservatórios, escolas, tal, dizendo, olha, nós vamos contratar um determinado instrumento, assim, 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 e as pessoas interessadas se inscrevem e vêm tocar para a banca, né? E aí a banca define se aquela pessoa está dentro das condições artísticas para fazer parte. E às vezes, por exemplo, a gente tem junto com a USP aqui, a gente tem uma parceria estreita com a USP aqui em Ribeirão Preto, né, com a Escola de Comunicação e Artes da USP, mas a Escola de Música, né? Então, nós temos um contrato de estágio, por exemplo. Então, alunos da USP que fazem determinados instrumentos podem estagiar na orquestra. Então, assim, a gente tem vários níveis de músico, né? Desde o mais profissional, 3 categorias de músico profissional, os chefes de naipe e tudo mais, e depois até a categoria de estagiário. Uau, que então, assim, na orquestra tem um pouco de tudo. Assim, né? E como se dão as apresentações pelo Brasil inteiro, Delcio? Como é feita essa troca? Vocês sempre estão se apresentando em outros lugares? Assim, a orquestra se apresenta muito mais fora de Ribeirão do que em Ribeirão, né? Porque ela é muito requisitada e quando há projetos, por exemplo, de patrocínios, enfim, algum patrocinador quer que a gente vá tocar em outros estados e mesmo dentro do estado de São Paulo, é uma operação de logística, assim, né? São 2 ônibus, né? Vai caminhão com instrumento, então tem toda uma produção envolvida com hotel, com restaurante, com o local da apresentação, se é um local aberto, se é teatro, o tamanho do palco, enfim, todo um processo aí, é uma dinâmica de produção grande, assim. E eu queria falar de algum momento marcante nessa história para você, Delcio. São 71 anos, eu creio que devem ter muitos aí, né? Sim, a orquestra teve momentos importantes, assim, né? Na minha gestão particularmente, tem alguns, assim, que a gente se emociona, até o caso, por exemplo, do concerto do aniversário de 70 anos, né? Eu participei, por exemplo, eu não fazia parte da direção, mas eu participei do de 50, do de 60, né, como assistindo como sócio, né? Mas o de 70 foi muito emocionante, assim, porque nós levamos músicos que participaram do primeiro concerto da orquestra. Isso não atiçou também a sua curiosidade pessoal em partir para algum instrumento e de repente arriscar, Delcio, nunca? Não, eu acho que eu sou assim, como diria, um audiófilo, vamos dizer assim, né? Eu gosto de ouvir, né? Então, a minha formação não tem nada a ver com isso, eu sou engenheiro, né? Então, assim, eu gosto mesmo de música, eu gosto de ouvir música, né? E fico com o sentimento, né? E agora o músico tem toda uma técnica envolvida. Enfim, eles vão em detalhes que para nós leigos assim não é uma coisa que você percebe com muita facilidade, né? Mas se você assistir um ensaio, por exemplo, você vê que realmente eles vão no detalhe, na nota que está fora do lugar e de repente a nota que está na partitura está escrita de uma forma errada, tem que corrigir. Enfim, é um processo, olha, é um trabalho realmente muito difícil. Muito complicado. Realmente, assim, para você ter uma ideia, no Brasil deve ter por volta de 120 orquestras, no Brasil inteiro. Poucas, profissional, né? Pouquíssimo, praticamente nada. Poucas. Se comparado com os Estados Unidos, é nada. Poucas. Né? E, assim, dentro dessas 120, você tem 25 profissionais. Quer dizer, Ribeirão é uma cidade privilegiada assim por isso. Primeiro porque tem um teatro que nem o Pedro II, que é uma pérola perdida no interior do Brasil. Aí o título de capital da cultura também, né, agora? Pois mas inclusive eu acho que esse título cabe. E assim, ele foi talvez bem encaminhado, tendo como base o teatro, né? Porque o teatro realmente é a base de tudo assim, de cultural que acontece na cidade, né? Ali é o berço da coisa, né? Então, assim, primeiro que é uma pérola, né? Assim, no interior, nada parecido fora das capitais, né? E ter uma orquestra. O fato de você ter uma orquestra já é uma coisa, assim, inacreditável se tratando do nosso país, né? Verdade. Então, é um trabalho, assim,
realmente muito grande. Eu queria até passar uma informação para o pessoal de casa, falando um pouquinho sobre o regente Cláudio Cruz, que ele foi aclamado como grande intérprete de Mozart, logo em sua estreia como solista na Europa. E essa grande importância em saber que é ele o grande regente da nossa orquestra. Isso, como que é para vocês receberem essa informação, tendo o Cláudio Cruz à frente de tudo? É o grande maestro mesmo, o grande regente? Na minha opinião, hoje, atualmente, ele é o melhor regente brasileiro em atividade. Que está aqui conosco, né? Está aqui conosco. E o Cláudio, assim, ele é um músico completo, assim, eu falo, né? Porque ele é talvez o melhor violinista que o Brasil já teve, está em atividade, ele toca, né, toca concertos, é a Spala da USESP, né? Ele é um regente, assim, de uma força, de uma sensibilidade muito grande. Então, assim, eu falo que ele é um músico completo, porque além dele tocar bem o instrumento dele, ele tem essa relação com a música de sensibilidade, ele sabe deixar aquilo bonito para nós, né? Porque tem muito música, às vezes tem muita técnica, mas falta um pouco esse lado artístico, esse lado do sentimento que carrega na música, né? Então eu falo assim, tem a máquina de tocar notas e tem o músico, né? Então pode ter um músico que toca absolutamente perfeito que está lá, toca todas as notas, mas você não sente aquela emoção que a música traz, né? A gente comentou que a orquestra tem como sua grande verba a Lei Rouanet. E como que está essa campanha em repúdio à mudança da Lei Rouanet? E a importância dessa lei realmente para a cultura nacional no todo? Na verdade, o governo ele soltou um projeto de lei, né? O Ministério da Cultura, né, soltou esse projeto de lei, e esse projeto de lei foi a consulta pública, né? E nós nos manifestamos contrários ao projeto de lei, uma vez que ele, assim, a essência da mudança é que hoje a Lei Rouanet, ela sabiamente, né, o legislador na época sabiamente não colocou para o Ministério a possibilidade de avaliar a relevância cultural do projeto. Então o Ministério da Cultura, quando você manda um projeto para lá, ele avalia o projeto tecnicamente. Então, a capacidade de realização, acessibilidade do público, enfim, toda a parte técnica e operacional de produção do projeto. Porém, ele não pode avaliar a relevância cultural do projeto. Isso é sábio, porque para cada região do país tem uma determinada cultura, tem mais importância do que outra. A gente tomou uma posição contrária ao projeto de lei, enviamos algumas sugestões, né? Não sei se seremos ouvidos, mas enfim, fizemos a nossa parte, né? E eu espero que os nossos deputados e senadores tenham a sensibilidade de não retroceder, né? Eu acho que hoje uma das vamos dizer assim, das críticas maiores é que quem faz cultura é o diretor de marketing das grandes empresas multinacionais. Não é bem assim, não é bem assim, porque eles não são assim fantoches que simplesmente olham e falam, gosto disso, não gosto daquilo. Tem uma avaliação, uma análise para saber se aquele projeto realmente vale a pena ser patrocinado ou não. A coisa é um pouco mais complicada. Delcio, deixa eu só fechar aqui que eu quero falar sobre esse grande momento que nós da PP estamos vivendo, são 25 anos da entidade. Como é que foi para vocês se envolverem também para a gente realizar esse grande concerto em homenagem, né? Fizemos aí um grande momento. Pois é, a gente foi procurado, o Tony nos procurou, né? E aí fizemos uma reunião até interessante, porque, enfim, às vezes parece que as entidades não têm muito assim, a ver uma com a outra, mas no fim acaba tendo umas afinidades, alguns objetivos comuns, né? Toda entidade que congrega, né, ou associados, ou aquelas empresas de um determinado setor, é sempre importante ter esse contato, eu acho, né? Então ele disse que a PP estava fazendo 25 anos e tal, e para nós é um prazer participar de uma festa como essa, né? Uma festa de uma entidade de Ribeirão, que está fazendo 25 anos, e até ele nos contou assim, vários detalhes aí da APP de Ribeirão, dizendo que é uma das mais atuantes do país, né?
Então tem muito a ver com a gente também, certeza. né? Teimosia? Então, a nossa teimosia em viver, em existir e Muito querer bom. mostrar o nosso trabalho. Então acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Foi um prazer assim ter recebido esse convite e poder proporcionar isso para essa comemoração, né? É sempre importante participar. Nossa, nós que ficamos muito felizes. Dia 15 de outubro vai ser um grande concerto em homenagem aos 25 anos da entidade, nesse palco que é maravilhoso, que não tem palavras, que é o Teatro Pedro II. Obrigada, viu, Délcio, pela sua participação, eu que por essa agradeço. teimosia. Pois é, eu que agradeço a Volte oportunidade e é um prazer participar. O concerto em homenagem aos 25 anos da APP Ribeirão com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que terá a regência do maestro Cláudio Cruz e a participação especial da soprano Yuka de Almeida Prado, será realizado no dia 15 de outubro, às 9 horas da noite, no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. E ainda, dentro da programação dos 25 anos da APP Ribeirão, teremos no sábado, dia 17 de outubro, o 19º Encontro dos Publicitários, no Tênis Parque Virazon. E nos dias 12 e 13 de novembro, o Seminário de Comunicação com renomados profissionais da capital, que acontece na Associação Comercial e Industrial aqui de Ribeirão Preto. Mais informações pelo site appribeirão.com.br. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode ver quando quiser pela internet no site apptv.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê até o próximo programa.